Olá, alunos, tudo bem? Vamos para o último capítulo do LDI volume 4, regiões polares do planeta Terra. As regiões polares ela têm características bem únicas, né? Primeiro que elas ficam nas áreas mais frias do planeta, praticamente áreas inóspitas, acima dos 90 graus de latitude, acima do Círculo Polar Ártico ou do Círculo Polar Antártico, ou seja, são áreas extremamente frias. São os chamados e também famosos desertos gelados. Ali na página 31 do LDI, ele fala um pouquinho no segundo parágrafo sobre essa questão. Por que essas áreas são as mais geladas? Duas importantes informações. A primeira é o formato arredondado do planeta, aquela formato de geóide, e o segundo, o eixo de inclinação do planeta Terra, onde, no caso, nesses dois polos, a menor incidência solar, ou seja, a menor chegada de raios solares do planeta. Isso é assunto lá do sexto ano, tá? Quando a gente trabalha latitudes, algo que a gente tem que relembrar aí nesse caso. Tá? Vamos lembrar que as características climáticas são características extremas, climas polares, extremamente frio, e a vegetação o desenvolvimento da vida vegetal exuberante, né, impedem, né, o desenvolvimento de uma vegetação exuberante, na verdade, vegetação rasteira ou permafrost. Ali também na página 31, terceiro parágrafo, permafrost é o gelo que fica acima da vegetação. E quando há algum derretimento, aí sim os animais daquelas determinadas regiões, principalmente do Ártico, se alimentam desse tipo de vegetação. Tá? Características importantes sobre a Antártica. A Antártica, né, é uma área continental, ali já na página 32, vou dar uma lidinha ali no parágrafo, onde está localizado o Polo Sul geográfico, abrange mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, aproximadamente 50% maior do que o território do Brasil. No inverno, essa área pode chegar a 19 milhões de quilômetros quadrados, devido ao crescimento, né, das geleiras temporárias. Então, o Oceano Glacial Antártico ele fica congelado no período de inverno. A característica importante é que a Antártica se formou a partir da fragmentação da Gondwana, um dos continentes da separação da Pangeia, né? Laurásia, hemisfério norte, Gondwana, hemisfério sul. E com isso ela veio, né, a partir da movimentação das placas tectônicas, começou a ir para o sul do planeta. Tá? A espessura média do gelo na Antártica chega de 2 a 5 quilômetros, então é bastante espesso o gelo lá. Tá? A Antártica não tem povo nativo, interessante ressaltar. E existe outra importância que a gente tem que trabalhar, é o Tratado da Antártica, lá na página 34. Tá? A Antártica é um continente, no entanto ele não possui país nem bandeira. É uma área totalmente científica, lá na página 35, as principais determinações do Tratado da Antártica. Utilização da Antártica para fins pacíficos, ou seja, um território neutro, né, dentro de toda a geopolítica mundial, um território neutro. Operações e bases militares não são permitidas no continente, mas bases científicas. Tá? Liberdade para investigação científica, então qualquer país pode ir lá montar sua base científica e fazer a exploração. O Brasil possui uma base científica na Antártica. Promoção da cooperação científica e da transparência dos resultados obtidos, ou seja, os países que estão lá têm que divulgar esses dados para toda a comunidade científica que ali trabalha. Renúncia a qualquer disputa sobre a soberania territorial do continente, ou seja, não tem guerras territoriais. Lembrando lá no nono ano, depois vocês vão estar trabalhando bastante, já é assunto, né, de nono ano, daqui a pouco, vocês vão estar trabalhando bastante na questão da geopolítica mundial. Tá, e a Antártica é importante a gente lembrar disso, tá? Que a Antártica não é dividida em países e nem em territórios, e sim bases científicas. Cada país tem a sua base científica naquele continente. A página 35 mostra, né, os países e as suas respectivas bases científicas. Tá? Tem um mapa ali da Antártica. Tá? O Brasil também possui base científica, lá na página 36 ele fala também, a gente desde 1984, a gente possui uma base científica. Vai ter uma época que a nossa base científica lá, devido à falta de manutenção, pegou fogo, né? A gente teve problemáticas
relacionadas a essa base científica. Lembrando que o nosso país, para investir em ciência, é bem complicado, né? Outra coisa importante da Antártica é que, né, a base mesmo, né, dela ser um território neutro pacífico. Tá? Vamos falar agora um pouquinho do Ártico, extremo norte do nosso planeta. O Ártico, ele não é um continente, ele engloba as altas latitudes do hemisfério norte e é formada pelo gelo do Oceano Glacial Ártico e apresenta uma superfície congelada. Só que essa superfície congelada faz parte de diversos países. E na página 38 ele coloca um pouquinho. Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Então é parte desses países que fica congelada e que a gente chama de Ártico. Também na página 38 mostra o mapa do Polo Ártico com uma parte ali do Polo Norte bem no centro do mapa, tá? Embora esse continente apresente temperaturas muito baixas durante o ano todo, vários grupos humanos habitam essa região. Então, diferente da Antártica, o Ártico possui, sim, povos nativos, né? Os Inuits, que a gente já viu na apostila anterior, né? A gente também tem os Lapões, tá? Então, ali na apostila ele detalha um pouquinho sobre esses povos nativos. Em relação a esses povos nativos, a gente utiliza bastante da pesca com base de suplemento alimentar. E nos últimos anos, as banquisas vêm reduzindo. As banquisas são pedaços de gelo. Então, o fenômeno aquecimento global vem atingindo muito esses povos nativos dessas regiões. Tá? Outra coisa importante que a gente tem que falar do Ártico é a questão econômica. A maior parte, né, desses países, eles vivem da extração de minérios e principalmente da extração do petróleo no Ártico. Tá? É importante observar que as ações humanas na biosfera, né, no planeta, ela atinge com bastante força essas regiões, seja o Ártico, hemisfério norte, ou o Antártico, no hemisfério sul. Tá? Sobre essas duas regiões é isso. Tem uma dica para filme, quem puder, procura aí nas redes da internet. É um cara chamado Amir Klink. Amir Klink é um brasileiro navegador e ele tem diversos vídeos e documentários sobre a vida dele e como ele, né, passou por essas regiões polares. Tá? E ele mostra um pouco nos seus vídeos essas viagens. Então, daí uma dica para você, a gente está quase no finalzinho do ano, né? Uma dica aí de férias, dar um descanso das aulas. Tá bom, oitavo ano? Um abraço para vocês e até a próxima.